Olá pessoal, vamos continuar o estudo de funções. Aqui um material da apostila do positivo utilizada por uma escola que uma vizinha aqui do condomínio onde eu moro pediu um auxílio e eu estou dando uma estudada com ela junto dessa apostila, né? Então eu tenho aqui, ó, seja esta função aqui, isso aqui é uma função, você tem um conjunto A, onde você tem representados alguns elementos, e o conjunto B, onde estão outros elementos. O conjunto de partida A tem os elementos x, que vão entrar aqui, nesse x ao quadrado. E aqui você tem o conjunto de chegada, f de x, o conjunto B. Então, você tem esse conjunto de elementos no A, né? E que vão ser transformados pela função para chegar em B. Nós já vimos isto no vídeo passado, eu só quero retomar a aula a partir daqui. Então, você ingressa com menos 3 aqui no lugar do x ao quadrado, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 5 dá 4. Está aqui, ó. Então, você vai ficar com pares assim. Entra menos 3, sai 4. Entra menos 2, sai menos 1. Menos 1. Entra 0, sai menos 5. Isso aqui é o que nós chamamos de pares ordenados, né? Pares ordenados, em que entra um determinado valor na função e sai outro valor processado pela função. A função processa o valor de entrada e devolve na saída isso aqui. É o x que entra e o que sai é o f de x. Ou seja, f de x é a transformação de x. A função, que é essa daqui, a regra, né, aplicada neste caso, ela pega o valor de x e transforma nisso aqui. Aí nós já vimos domínio, contradomínio e imagem, né? Eu só queria dar essa noção de par ordenado. Vamos para frente. Isso aqui carece de maior explicação, ó. Então vamos aqui. Seja a função g de A em R, ou seja, parte de um conjunto A para um conjunto R. Os x estão no conjunto A, que é a entrada, e a saída f de x estará no conjunto dos números reais. Esta função é definida por g de x igual a x mais 1 sobre x. Se A é um subconjunto dos reais, você tem aqui o conjunto dos números reais, o A, esse conjunto de partida, é um subconjunto aqui dos reais. Qual é o maior conjunto A possível, né? Ele quer saber qual é o maior conjunto de partida possível. E por que existe uma limitação? Ele está dizendo qual é o maior possível, porque existe uma certa impossibilidade. É por causa do denominador. Nenhum denominador de fração pode ser zero. Então, você vai trabalhar com isso aqui. Vamos ler. Tá? No conjunto A, os elementos que formam o conjunto de partida, ou seja, os elementos de entrada da função. No conjunto A estão os elementos que formam o conjunto de partida. Está aqui o conjunto A de partida. Ou seja, os elementos que vão entrar nesta função. Estes elementos são definidos como domínio, origem da função, origem dos elementos, domínio. Eles vão ser transformados para nos dar um outro conjunto. Assim, se soubermos determinar o domínio desta função, ou seja, o conjunto A, teremos os valores de A que tornam a função válida. Veja só, nós vamos determinar o domínio. O que é determinar o domínio? É determinar os valores de partida
válidos, que tornam esta função válida. Quais são os elementos que estão aqui dentro do conjunto A que são válidos para esta função? Nós vamos ver que existe um elemento que não é válido para esta função. Eu vou adiantar aqui para você, ó. Menos 1 não é válido para esta função porque o denominador vai ficar 0. Menos 1 mais 1 fica 0 e não vale. Vou ler de novo. Assim, se soubermos determinar o domínio desta função, teremos os valores de A que tornam a função válida. Ok? Nesta função, a única restrição é o denominador desta fração 1 sobre x mais 1. Nesta fração, o denominador deve ser diferente de 0. Ou seja, o denominador, x mais 1, tem que ser diferente de 0. Evoluindo esta equação, esta desigualdade, na verdade, né? Nós teremos que x é igual a x é diferente de menos 1. Ou seja, se o denominador precisa ser diferente de 0, é necessário que o x seja diferente de menos 1. Porque se x for menos 1, o denominador fica 0. Assim, o conjunto A possível é todos os números reais, exceto o número 1. Logo, o domínio da função são todos os números reais, exceto menos 1, pois este valor anula o denominador, né? E o denominador não pode ser nulo, ok? Na próxima aula nós vamos desenvolver esta função aqui, este item 6, que parte do exercício anterior. Tudo bem? Vamos pegar aqui, vou pausar a gravação e já retorno com ela. Então, veja só, ainda com base nessa função aqui, nessa questão 6, vamos resolver este aqui, ó. Seja a função g de A em R, do conjunto A para o conjunto R, o domínio está em A, e o resultado da aplicação da função está em R, definida por g de x igual a x mais 1 sobre x mais 1. Tendo isso, quais os valores de x que tornam g de x igual a 13 sobre 4? Ora, simples, né? G de x, eu quero que g de x seja igual a 13 sobre 4. Mas quem é g de x? É x somado com 1 sobre x mais 1. Então, eu pego isso aqui, ó. Isso aqui é o meu g de x. Né? Isso aqui é o meu g de x. X mais 1 sobre x mais 1 igual a 13 sobre 4. Tá? Aí, vou resolver isso aqui, ó. Eu fiz de um jeito diferente aqui, ó. Eu repeti aqui, ó. X mais 1 sobre x mais 1 igual a 3 sobre 4. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou colocar 3 traços de fração, somado e igual, né? E vou anotar o denominador deles, botar o MMC disso aqui, ó. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho x mais 1, aqui eu tenho 4. Qual é o MMC desses denominadores para que eu possa realizar essa soma de frações? O MMC é o produto dos denominadores. 4 que multiplica x mais 1, que multiplica 1. Então, eu anoto, ó, 4 que multiplica x mais 1, multiplicado por 1 é o próprio 4 que multiplica x mais 1. E repito aqui, 4 que multiplica x mais 1, 4 que multiplica x mais 1. Agora, eu vou calcular o numerador de cada uma dessas frações. Então, eu divido 4 que multiplica x mais 1 dividido por 1 vezes x. Então, 4 que multiplica x mais 1 dividido por 1 é o próprio 4 que multiplica x mais 1. Vezes x, tá aqui, ó. É o x que multiplica o próprio 4 que multiplica x mais 1. Agora, eu vou para a segunda fração. 4 que multiplica x mais 1 dividido por x mais 1, sobra 4, né? Ó. Se eu tenho 4 que multiplica x mais 1 dividido por x mais 1, né, ó, é isso que eu faço, ó, 4 que multiplica x mais 1, dividido por este x mais 1 aqui. Corta x mais 1 com x mais 1, sobra o 4. Aí esse 4 vai ser multiplicado pelo numerador. O numerador é o 1. Então, 1 vezes 4. Pronto, tá aqui o segundo. Agora, a terceira fração.
4 que multiplica x mais 1 dividido por 4, olha só, 4 que multiplica x mais 1 dividido por 4. Corto o 4, sobra o x mais 1. O que sobra eu vou multiplicar pelo numerador. Ó, 13 que multiplica x mais 1. Agora que eu tenho que os denominadores são iguais, eu posso cancelá-los e trabalhar só com o numerador. Ó. X que multiplica 4 que multiplica x mais 1. Mais 1 vezes 4 mais 13 que multiplica x mais 1. Tá? Isso aqui, x vezes 4 vezes x é 4 vezes x ao quadrado. Ó. X vezes 4 vezes x é 4x ao quadrado. Mais este 4 vezes x vezes 4 vezes 1. Ó, vezes isso aqui. X vezes 4 vezes 1 é 4x vezes 1 é o próprio 4x. Vezes... mais 1 vezes 4. 1 vezes 4 é 4. Pronto. Então, eu já resolvi esses dois aqui, ó. Esses dois. Estão resolvidos. Agora vamos para o terceiro. Depois do sinal de igual. 13 vezes x dá 13x mais 13. 13 vezes x mais 13. Está aqui a minha equação. Ó. Fiquei com isso. Agora eu vou evoluir, calcular. 4x2 mais 4x, eu vou passar o 13x para cá, fica 4x menos 13x, e vou passar o 13 para cá também, eu tenho mais 4 menos 13, ficou igual a 0. Tudo bem? Fiquei com isso aqui, agora eu vou resolver isso, 4x menos 13x dá menos 9x, eu fico com 4x2 menos 9x menos 9. De onde é que vem o menos 9? Daqui, ó, 4 menos 13. Está aqui, 4x2 menos 9x menos 9 igual a 0. Agora, aplico a fórmula de Bhaskara, né? Menos B mais ou menos B2 menos 4AC. Menos B, ó, menos, está aqui o menos da fórmula, menos 9, que é o B, está aqui o B, isso aqui é o B. O 4 é o A e o menos 9 é o C. Raiz de B2... menos 9 ao quadrado, ó, P2, menos 4 que multiplica o A, que é 4, que multiplica o C, que é menos 9. Fica 9, dividido por 2A, por 2 vezes 4. Fica menos 9, dá o próprio 9. Mais ou menos, raiz de B2, 9, menos 9 ao quadrado, 81. Menos 4 vezes 4, 16, vezes 9, dá 144, só que menos com menos dá mais. Fico com 81 mais 144, sobre 8 fica 9 mais ou menos raiz de 225, que dá, raiz de 225 é 15, então vou ficar com 9 mais ou menos 15 sobre 8. X', primeira raiz, 9 mais 15, não é mais ou menos, vou pegar só o mais por enquanto. 9 mais 15 dividido por 8, fica 24 sobre 8, dá 3. X, duas linhas, segunda raiz. Raiz quadrada tem duas raízes. Fica 9 menos, né? Eu fiz o mais, agora o menos. 9 menos 15 dá menos 6 sobre 8 dá menos 3/4. Então, a solução desta equação, os valores de x que tornam esta função igual a 13 sobre 4 são esses dois valores. Menos 3/4 mais 3. Tudo bem? A equação, o exercício número 7, já volto para resolvê-los. Só dar uma pausada aqui. Vamos lá. Dada a função f de R em R, ou seja, conjunto de partida, onde estão os x é o número real, são os números reais, e o conjunto de chegada, onde está o f de x, o resultado do processamento dos x, também estará em R. Tá? Então, determine, dada essa função definida por f de x igual a menos x ao quadrado, menos x menos 3, determine o f de 0. Ora, o f de 0 é o seguinte, onde tem x, você coloca 0. Tá aqui, ó, f de x igual a menos x ao quadrado, menos 0, menos 3. Você vai calcular o f de 0, ou seja, onde tem x, você coloca 0. Vai ficar aqui, ó, menos 0 ao quadrado,
menos 0, está aqui, ó, menos 0 ao quadrado, menos 0, menos 3, igual a quanto que vai dar isso aqui? 0 ao quadrado é 0, menos 0 dá 0, né? Tudo isso aqui, ó, deu 0, 0, menos 3. F de 0 é menos 3. Tudo bem? É só olhar para cá. Onde botar 0 aqui fica 0, sobra só menos 3 aqui. Os valores de x para que f de x seja igual a menos 3. Então, agora é o contrário. Ele não quer que você substitua x por algum valor. Ele quer que você substitua aqui, ó, f de x. Ele quer que f de x seja igual a menos 3. Então, você tem que fazer a equação. Menos x ao quadrado menos x menos 3 igual a menos 3. Ok? Então, você vai fazer f de x igual a menos 3. Então, vai ficar, para que f de x seja igual a menos 3, você vai pegar a equação, a função, menos x ao quadrado, menos x menos 3 igual a menos 3. Agora, é só você passar. Se você passar o menos 3 para cá, ó, se você passa o menos 3 para cá, fica menos 3 mais 3, fica igual a 0. Isso aqui fica 0. Ó, menos x ao quadrado menos x igual a 0. Como tem menos 3 de um lado e menos 3 do outro, você pode cortar aqui, ó. Pronto. É a outra maneira de fazer. Menos x ao quadrado menos x igual a 0. Ficamos com isso aqui. Menos x ao quadrado menos x igual a 0. Agora você coloca menos x fora dos parênteses, né? Isso se chama colocar em evidência. Aí você divide cada um dos que está aqui pelo menos x. Então, vamos lá. Menos x ao quadrado dividido por menos x. Menos por menos vai dar mais. X ao quadrado dividido por x dá x, né? Porque x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. No denominador você não tem outro x, corta, ficou com x. Então, fica x aqui dentro. Agora, menos x dividido pelo menos x que está aqui, ó, menos x dividido pelo menos x, corta, dá igual a 1. Então, você ficou com isso aqui, menos x vezes x mais 1 igual a 0. Vamos lá, menos x vezes x mais 1 igual a 0, você pega o primeiro, se qualquer um desses for 0, o resultado dá 0, né? Ó, se esse daqui for 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. Aí você inverte. Se fizer x mais 1 igual a 0, não importa o valor de x, né? Qualquer coisa vezes 0 é igual a 0. Então, você primeiro trabalha esse como sendo 0, menos x, depois você trabalha o x mais 1 igual a 0. Menos x igual a 0. Como é que a gente resolve isso? Ora, o x é o próprio 0, tá ok? E x mais 1 sendo igual a 0, fica x igual a menos 1, né? X mais 1 igual a 0, fica x igual a menos 1. Então, os valores que tornam f de x igual a menos 3 são menos 1 e 0. Para quem? Para x. Valores de x que tornam esta função igual a menos 3. São esses dois, menos 1 e 0. Tudo bem? Dá mais uma paradinha, tá? Vou rever o exercício, aí a gente retorna. Vamos pegar agora aqui o exercício 8. Qual o domínio desta função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6? O domínio são os valores que tornam essa função existente. E essa função ela só não existe quando o denominador é igual a 0, porque não existe fração assim, 0. Né? Isso aqui não tem resultado. Não há nenhum número que multiplicado por 0 dê 1. Então, o domínio serão os valores de x que tornam esta função diferente de 0 para que o denominador não seja 0. Está aqui, ó. A exigência é que o denominador seja diferente de 0. Assim, x ao quadrado menos 5x mais 6 precisa ser diferente de 0. Vamos resolver a equação, ou seja, encontrar os valores de x que tornam o denominador igual a 0. Ok? Ó, x2 menos 5x mais 6 igual a 0 usando Bhaskara, a fórmula de Bhaskara.
Os valores que a gente encontrar para x serão excluídos do domínio. E por que eles serão excluídos? Porque eles tornam a equação igual a zero, que não pode. Então tá aqui, ó, aplicando Bhaskara, x2 menos 5x mais 6, nós temos que x é igual a menos b, quem é b? Menos 5, né? Tá aqui o b, menos 5, tá aqui o a é 1 e o c é 6. Mais ou menos, raiz de b2 menos 5 ao quadrado, ó, menos 5 ao quadrado. Menos 4 que multiplica c. Então vai ficar, aqui dentro da raiz vai ficar b2, vai ficar menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, isso aqui vai dar 1, né? Esse resultado do radicando aqui vai dar 1. Então vai ficar 5 mais ou menos 1 sobre 2. 5 mais 1 sobre 2 dá 3, 5 menos 1 sobre 2 dá 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2 dá 3, 5 menos 1, 4 dividido por 2 dá 2. 3 e 2 são os valores que tornam esta função, o denominador desta função, igual a zero. Então, nós temos que tirá-lo do domínio. O domínio desta função serão todos os números reais, menos o 2 e o 3. Está feita aqui a solução. Olha aqui o gráfico desta função. Esta função que nós trabalhamos aqui, está aqui o gráfico dela, olha só. Olha como é que é o gráfico. Ele vem a reta, sobe e vai margeando 2 aqui, ó. Tá aqui a linha, a reta que passa pelo 2 aqui, ó. A reta imaginária que passa pelo 2. O gráfico vem e vai ficar tangenciar até o infinito. Isso aqui. Aí ela pula a reta do 2, pula o valor 2, porque o 2 não pode, né? Tá fora do domínio. O 2 aqui não entra, né? Ele é uma bolinha aqui, vamos fazer assim. O 2 e o 3 são uma bolinha, eles não entram no domínio. Aí quando ela reaparece, é lá no infinito negativo, lá embaixo, vizinha à reta do 2. Aí sobe, desce e vai para a reta do 3, mas não encosta. Quando ela tá para encostar no 3, ela pula para o outro lado e vai para o mais infinito, e vem de lá, ó. Tá? Veja que a reta não toca nos pontos 2 e 3, tá ok? Interessante isso. Só porque o 2 e o 3 não fazem parte do domínio. Tudo bem? O próximo exercício é o 9, ó. Qual é o domínio desta função? 7x, f de x igual a 7x mais 5. O domínio é os valores de x que tornam essa função existente. Qualquer valor de x, negativo ou positivo, faz com que esta função exista. Ó. Se você pegar menos 2, 7 vezes menos 2 mais 5. Menos 1 trilhão, 7 vezes menos 1 trilhão mais 5. Ou 7 vezes 1 quatrilhão. Existe, né? Olha a reta dela. Não tem descontinuidade essa reta. Diferente desta outra reta aqui, ó. Deste gráfico, ele fica descontínuo. Ele, quando chega vizinha do 2, ele pula para o outro lado. Aí ele vem descendo. Quando vai chegando no valor 3, ó, ela pula para o outro lado, ela se torna descontínua. Aqui não, a reta é contínua. Portanto, esta função existe para qualquer número real. Logo, o domínio da função é qualquer que seja x pertencente aos reais. Qualquer que seja x, vai existir f de x. Tudo bem? Então, vamos já voltar com esta daqui, dar uma parada, analisar a questão. Até já. Qual o domínio da função g de x igual a 1 sobre raiz de x mais 4? Veja só, domínio são os valores de x que fazem com que a função exista. São os valores de x, aqui, do conjunto de partida, que fazem com que você encontre um grupo de chegada lá em y. Né? Existem valores que não vão poder estar aqui dentro, eles estarão fora. Eles não pertencem ao domínio desta função, aonde ela atua. A exigência é que o denominador seja diferente de zero. Veja só, o denominador aqui precisa ser diferente de zero, porque não existe fração onde o denominador seja
igual a zero. Além disso, a expressão inserida na raiz quadrada, que está aqui no denominador, deve ser maior que zero, pois não existe raiz quadrada de número negativo. Veja só, além do denominador precisar ser diferente de zero, como você tem uma raiz quadrada aqui, este valor que fica dentro da raiz quadrada precisa ser maior que zero, porque não existe raiz quadrada de número negativo no campo dos números reais. Depois você vai estudar isso muito no futuro e vai ver que ele existe, mas em um outro conjunto de números que foi criado para poder satisfazer certas exigências da matemática. Mas dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo, porque não existe nenhum número real que elevado ao quadrado dê menos 1, por exemplo. Em resumo, o domínio da função será formado pelos valores que tornam esta expressão x menos 4 maior que zero. Ou seja, isso aqui precisa ser maior que zero. E não é maior ou igual. Por que não é maior ou igual? Porque o denominador não pode ser igual a zero. Tá ok? Então, é só você resolver isso aqui, ó, x menos 4 maior que zero. X menos 4 maior que zero é o mesmo que passa o menos 4 para o outro lado, fica x maior que 4. Pronto, o domínio da função, todos os x pertencentes aos reais, tal que x seja maior que 4. Olha aqui o gráfico desta função, ó. Veja só que nenhum valor de x aqui você tem na reta horizontal, você tem os valores de x. Na reta vertical, você tem os valores de y ou f de x, que é a mesma coisa, que aqui ela ganhou o nome de g de x, eu terminei chamando de f de x. Tudo bem? Tudo bem? Então, veja só, olha o gráfico. Ela não toca no eixo do número 4, na reta que passa o número 4. Aqui parece que está tocando, mas não toca, tá? Porque quando tocar no 4, ó, se o x aqui for 4, 4 menos 4 dá 0. Existe a raiz de zero? Existe, tudo bem, vai existir a raiz de zero. O que não vai existir é 1 sobre 0. Tá legal? Eu fiz esses gráficos aqui num software muito bom chamado GeoGebra. Me parece que ele foi desenvolvido por um jovem matemático ucraniano. É essa a impressão que eu tenho. Tudo bem? Então vamos aqui. Olha aqui, eu fiz uns gráficos aqui, ó. F de x igual a x menos 4. Tá aqui a reta, ó. O domínio, os números reais. Qualquer número, qualquer x aqui vai ter um ponto na reta que esse x atende. Ó, se você pega um x aqui no 8, ele vai levar você lá para o 4, ó. Porque 8 menos 4 dá 4. Se você pega o x aqui igual a 8, se pega o x igual a menos 2, ó, se o x é menos 2, menos 4, menos 6. Se x é menos 2, o gráfico vai se encontrar com o x igual a menos 2 lá no menos 6. Agora, ó, quando você bota no denominador, veja só o que que acontece. 1 sobre x menos 4. O menos 4 não vai... O x igual a 4 não vai satisfazer. Existe uma descontinuidade. Quando o x vai avançando aqui, ó, o x vai avançando, o valor de x, ele encontra um ponto no gráfico, exceto quando chega no 4. Quando chega no 4, ele não encontra um ponto no gráfico, aí ele pula. Aí vai lá para o infinito e à medida que você vai andando do 4 para o 5, do 5 para o 6, vai encontrando valores aqui no gráfico. Mas quando o denominador x menos 4 ganha uma raiz, desaparece o lado negativo aqui, ó. Este lado aqui desaparece no gráfico, porque não existe raiz quadrada de número negativo. E qualquer número menor que 4 torna essa expressão na raiz quadrada negativa. Aí ela começa só a partir do 4, mas sem tocar no 4. Tudo bem? Então, próxima aula a gente volta. Próxima aula não. Depois do meu intervalo, a gente volta para retomar aqui o exercício 10.
No exercício 10, nós temos assim, qual o domínio desta função aí, né? H de x igual a menos raiz de menos x mais 3 sobre x. Primeiro, o x tem que ser diferente de zero, esse do denominador, né? E isso que está aqui dentro da raiz tem que ser maior que zero, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o numerador tem raiz quadrada. Seu conteúdo deve ser maior ou igual a zero. Existe raiz de zero, né? Então, tem que ser maior ou igual a zero. Assim, menos x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. E para que isso aconteça, você tem que ter o valor de x menor ou igual a 3. É isso aqui, ó. Menos x mais 3 precisa ser maior ou igual a zero. É só você passar o x para o outro lado. Ó. Quando você passa o x para o outro lado, fica assim. 3 é maior ou igual a x. Pronto, ficou x menor ou igual a 3. Outra maneira de se resolver isso é você pegar o menos x, tá? Não está maior ou igual a zero. Quando você passa o 3 para o outro lado, ele passa com sinal negativo. Fica menos x maior ou igual a menos 3. Para tornar o x positivo, você multiplica tudo por menos 1. Multiplica por menos 1. Menos x vezes menos 1 dá x. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Mas o sinal também tem que inverter, tá? Ele não está maior ou igual, faz menor ou igual. Pronto. E aí eu vejo assim, é só passar para o outro lado. Já ficou aqui, ó, x menor ou igual a 3. Então já sei que x, que o numerador pode ser o que está dentro da raiz quadrada, o menos x mais 3, pode ser maior ou igual a zero. Entretanto, o denominador tem de ser diferente de zero. Não pode ser igual a zero. Em resumo, o domínio da função será formado pelos valores menores que 3 sem incluir o zero. Ó. Todos os valores menores que 3, mas sem incluir o zero. O valor zero não vai estar. Então, é isso aqui, ó. Se você pegar a reta dos números reais, ele cresce aqui, ó, o x. Aí você tem aqui o valor 3 está aqui. Então, são todos os valores aqui, ó, estes valores menores que 3, mas quando chega no zero, pula. Não entra o zero. São estes os valores que formam o domínio. Tudo bem? Olha aqui o gráfico da função. Tá vendo aqui o 3, ó? Vai diminuindo, porque são todos os valores menores que 3, ó. O x vai andando na direção do zero. E o gráfico vai subindo. Quando o x chega no zero, o gráfico passa lá para baixo, e aí o x continua indo para a esquerda, diminuindo de valor, né? E o gráfico vai se aproximando do eixo do x. Tudo bem? Então, aqui eu fiz 3 gráficos. Fiz 3 gráficos para a gente acompanhar, ó. F de x igual a 1 sobre x. Ó, o zero não cabe. O zero não dá. Então, o gráfico vem lá do infinito, o x vem lá do infinito e o gráfico está aqui. Quando chega no zero, ele pula lá para o infinito. Passou para o menos infinito. Pula o zero e o gráfico vai lá para o infinito. E o x vai andando aqui, ó. Quando o x é 0,1, 0,2, vai andando e você vê o gráfico aqui. Agora, f de x igual a menos x mais 3. Qual é o domínio? São os valores que tornam isto aqui maior ou igual a zero, porque não existe raiz de número negativo, né? Ó, você vai pegar os valores menos x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. Então, menos x maior ou igual a menos 3. Multiplica por menos 1. Fica x e fica 3. E aqui fica, ó, menor. Vira ele. Então, x menor ou igual a 3. Para todos os valores de x menores ou igual a 3, você vai encontrar o gráfico.
Se você pegar, por exemplo, 4, que é maior que 3, o que é que vai acontecer? Menos 4 mais 3, vai ficar menos 1. Não existe raiz quadrada de número negativo. E aqui é o gráfico que a gente já analisou na função anterior. Você pode reanalisar esse gráfico, ver que ele tem que ser diferente de zero. Ó. Ele pula o zero aqui, tudo bem? E não pode ser maior que 3. Tá aqui ela, ó. Se for maior que 3, vai dar raiz de número negativo. Tudo bem? Então, daqui a pouco a gente retorna, ou eu retorno, com o exercício 11. Tá legal? Então, até já. No exercício 11, qual o domínio da função i de x igual a raiz cúbica de 7x menos 3? Não há restrições para a raiz cúbica não colocada no denominador. A raiz cúbica não está no denominador. Quando está aqui no denominador, precisa ser o valor diferente de zero. Mas ela não está colocada no denominador, portanto, não existe restrições para a raiz cúbica, tá ok? Existe raiz cúbica de números negativos, tá legal? Portanto, o domínio desta função é o conjunto dos números reais, tá aqui, ó. Qualquer que seja o valor de x, você vai encontrar a equação, a curva, o gráfico dela, sem descontinuidade. Eu chamo de descontinuidade isso aqui, ó. A função vem se aproximando do zero, chegou no zero, pula, tem uma descontinuidade. Tem aqui também outra descontinuidade. Tá legal? Portanto, o domínio desta função são todos os valores de x pertencentes aos reais. 12. Olha só. A área de um triângulo equilátero pode ser obtida em função da medida L dos lados por meio desta fórmula. A igual a f de L, função de L, igual a L ao quadrado, medida do lado ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Qual é o domínio da função f? Não existe lado de comprimento negativo. Não existe lado de comprimento negativo. Você não encontra nenhum quadrado com lado igual a menos 3. Assim, o valor de L deve ser maior ou igual a zero. O L deve ser maior ou igual a zero. E veja bem, não existe nem lado igual a zero, né? Se o lado é igual a zero, você não tem um quadrado. Então, aqui seria, o domínio da função é igual a L pertencente aos reais, tal que L seja maior que zero. Eu coloquei aqui maior ou igual, mas depois eu estive pensando, não existe o lado igual a zero, né? Se o lado é igual a zero, não vai ter quadrado, triângulo, aliás, não existe triângulo. Tudo bem? Então, o L tem que ser maior ou igual a zero. Então, qual é o domínio? Os números reais sem o zero. Coloca aqui o asteriscozinho, ó. Reais positivos sem o zero. Tá? Coloca o asterisco que indica isso. E qual é a imagem da função? A imagem da função nos leva ao conjunto dos valores que podem representar a área. Da mesma forma, não existe área negativa. A imagem da função é a área pertencente aos reais, tal que a área seja maior que zero e não maior ou igual. Ou seja, a área pertence da mesma forma que o lado pertence aos reais positivos, sem o zero. Tá legal? Tá aqui, ó. O gráfico. Este gráfico nos leva a pensar que o domínio é formado pelos números reais, tá? Mas não existe lado com medida negativa. O gráfico fica bonitinho aqui, mas não existe lado. Este lado aqui não vai existir porque ele seria gerado por lados com medida negativa. Então, fica só aqui, sem tocar no zero. O domínio da função é L pertencente aos reais, tal que L seja maior que zero, os reais sem o zero. Depois eu corrijo esses slides. Tudo bem? Na próxima aula, aí sim, na próxima aula mesmo, a gente começa o estudo da função quadrática, tá legal? Bons estudos e até lá. Tchau!